Oi, gente, vamos aqui mais um vídeo nessa nossa parte introdutória, certo? Onde eu vou explicar um pouquinho mais em detalhes esse programinha que eu montei aqui para usar essa função edge, né? Para a gente diagonalizar parcialmente o modelo de Anderson dimensional, tá? Que é uma matriz esparsa que eu uso muito nas minhas áreas de pesquisa. Então, só recapitulando, né? Eu estou pegando uma matriz 100 mil por 100 mil, viu? Vocês viram que eu cheguei a fazer 240 mil, né? Vocês viram, né? Posso até botar mais aqui um pouquinho. Vamos logo botar 300 mil para gente botar logo para empenar, né? Beleza? Então, aqui está o hopping, né? Isso é o termo de hopping. Aqui eu escolhi alguns valores de desordem. Eu botei desordem entre 0,1 e 1,3, tá bom? Isso daqui é um vetor, uma lista, para guardar o comprimento de localização, que nesse meu estudo aqui simplificado, que eu estou fazendo com vocês só a título de coisa mais pedagógica, é essa quantidade aqui. Ó. Essa quantidade aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa quantidade aqui. Ó. Que não é bem um comprimento de localização como ele foi definido a partir da matriz de transferência. Ele é uma medida topológica sobre o autoestado. Eu calculo, pega aqui o autoestado, que é como se fosse a distribuição de probabilidade, calculo a média e a dispersão. Entendeu? Então é como se fosse o mean square displacement do coisa, né? Raiz quadrada do mean square displacement do pacote, tá bom? Do pulso, beleza? Então, beleza, eu criei essa lista aqui. Na minha diagonalização, eu vou usar 10 estados em torno do centro da planta. Então, o que é que eu vou fazer? Para cada valor de W, eu vou repetir o processo de diagonalização. Então, eu preciso de um loop em W. Então, eu faço esse loop aqui, W dentro desse vetor aqui. Então, ele vai pegar esse W, passear por todos os valores que tem aqui dentro, os 30 valores, tá bom? Para cada valor, ele vai fazer, gera a diagonal, constrói a matriz naquele formato CSR, que é um formato que só guarda os elementos não nulos da matriz, tá bom? E aplica o eixo, né? Onde eu vou pegar o Hamiltoniano, calcular 10 estados, né? Em torno de sigma 0, tá bom? Aí, uma vez que eu tenho os autoestados, aí eu faço aquele estudo, né? Aquele estudo do spread, né? Desse alargamento. Então, para cada um desses K estados, para cada um, ó, então for e dentro desse número de estados, que é 10, eu entro, pego a função de onda ao quadrado do iesmo vetor daquela matriz states que guarda esses K autoestados. Então, o iesmo vetor é a iesmo autofunção, pega ela ao quadrado, calculo a posição média e calculo a dispersão. Feito isso, eu vou nessa variável spread aqui, que eu botei igual a zero aqui, acumulo essa variância. Então, o loop está aqui. Ó. Então, eu vou fazer isso para cada estado e acumular. Depois que eu acumulei, o que é que eu faço? Eu divido essa soma resultante pelo número de estados. Então, isso eu estou medindo uma largura média daqueles K estados. Entendeu? Aí, uma vez que eu tenho isso, o que é que eu faço? Que eu tenho essa média, eu guardo essa média dentro daquela lista que eu criei lá em cima. Como é que eu faço isso? Eu faço por esse comando .append. Então, ele vai adicionar a raiz quadrada daquela média, dessa quantidade aqui, nessa lista aqui. Então, quando eu terminar esse procedimento, que está aqui tudo dentro do loop do W, eu vou ter para cada W um comprimento de localização. Tá bom? Então, o que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho, né? Eu tenho, certo? Ó, veja bem. Para cada, ó, eu tenho aqui ó, um loop aqui que vai diversos valores de W, certo? E para cada W eu tenho um comprimento de localização calculado dessa forma.
Aí agora, bicho, eu vou fazer a seguinte coisa, eu vou fazer uma conversão. Observe que aqui em cima, quando eu defini esses caras aqui, eu defini de uma maneira que é a maneira usando NumPy, certo? Esse comando aqui, ele cria um vetor de 0.1 até 1.3, certo? Mas é importante eu definir ele como array do NumPy, porque isso facilita o procedimento. Então, como é que você converte? Você converte assim, ó, nparray e bota aqui o cara. Então, esse comando vai converter esse vetor num vetor do NumPy, num array do NumPy. Isso facilita para a gente na hora de fazer o fit. Feito isso, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um fit, né? Lembrando, isso daqui é W, isso daqui é complemento de localização. Então, essas duas tabelas, elas vão gerar para mim a seguinte coisa. Complemento de localização versus W, isso né? Essa curva é a curva de interesse, tá bom? Então eu preciso saber que curva é essa. Como é que eu faço? Eu faço um fit. Como é que eu vou fazer um fit? Eu boto no log. Então eu vou calcular o log de W. Ó. Aí eu uso lamp. Por isso que eu transformei para lamp. Então log de W é o nplog do vetor que eu acabei de definir aqui em cima. Então isso daqui é um vetor onde todas as componentes são log de W. Mesma coisa eu faço com esse cara aqui. Eu crio o log de dx, que é o log do complemento de localização. Então, esses dois caras aqui, eles criam, respectivamente, log de W e log de dx. Por quê? Porque isso facilita fazer o fit, gente. Se eu estou assumindo que complemento de localização ele é proporcional a W elevado a um dado expoente, sei lá, B, se eu tiro o log do complemento de localização, ele vai dar uma reta. Ele vai dar B, né, log de W mais C. Isso é uma reta. Entendeu? Entendeu? Então, com isso, eu posso fazer quando eu transformo ele para log assim, eu rapidamente posso fazer um fit. Aí eu faria um fit linear, certo? Para aquele que a gente aprendeu no laboratório. O Python faz isso com esse comando np polyfit. Aí você bota o eixo x, o eixo y e bota qual é a ordem do fit, que é 1. Aqui, esse cara vai ter o quê? Se eu tenho um aqui, ele vai ter dois coeficientes, que é o coeficiente B, que é a inclinação, e o coeficiente C ou A, que é o coeficiente fixo. Então, o B é o coeficiente zero, que é a parte de inclinação, e esse A é o outro coeficiente, tá bom? Que obviamente ele está com logaritmo, né? Eu venho aqui, tiro a exponencial dele para ele poder voltar a ser linear, entendeu? Então com isso eu fiz aqui, eu fiz um fit linear sobre os dados que foram linearizados pelo logaritmo. Então eu posso recompor a lei de potência, né? Aí eu recomponho a lei de potência assim, né? A vezes log de A vezes os valores de W elevado a B, que é essa curva aqui. Tá bom? Beleza? Pronto. Feito isso, eu tenho quem é a curva de fit. Entendeu? Aí agora é só plotar. Eu ploto, faço um plt.log, que é um plot log, do eixo x, que é o W, vejo o complemento de localização, e faço a mesma coisa do W e da função fit, que eu acabei de recompor aqui. Entendeu? Aí eu boto um label bonitinho para essa, um label para essa aqui. Mudo aqui o tipo da linha, né, para poder ficar diferenciado. E aí com isso a gente vai ter aquela... Aí aqui é só a parte cosmética, né? Eu ponho um gridzinho discreto, ponho um label no eixo X, que é a largura da desordem, que é o W. No eixo Y é o complemento de localização. Vou botar até um complemento de localização meio que efetivo, né? Entendeu? Não é bem um complemento de localização mesmo, é uma coisa meio efetiva, né? E no título eu boto essa coisa de Anderson Localization, entendeu? Só para destacar.
A legenda está com a fonte pequena, eu vou crescer. Tá bom? Vou crescer aqui também. Também está pequenininho. E aqui está pequenininho. Posso até tirar aqui esse grid, não é obrigado a ter esse grid não, tá? Aí eu vou botar para rodar agora, viu, gente? Cadê? Vou botar para rodar. Lembra que eu botei para 300 mil, né? Vai ficar um negócio mais demorado um pouquinho, viu? Vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo. Né? Beleza? Tá rodando. Deixa eu ver quanto de memória está consumindo, viu? O load tá alto. O Python ele não é muito legal de memória, não. O Python ele tem alguns problemas de memória, sabe? Mas tudo bem. Então, só recapitulando aqui, né, gente? Só para dar uma recapituladazinha enquanto o bicho está rodando. Então, ó, aqui eu tenho os dados brutos, eu tenho os valores de W e os seus respectivos complementos de localização. Aí eu tenho que fazer a seguinte coisa. Lembrando que esse complemento de localização, ele é aquele delta, é o delta X, né? Que a gente falou. Então, esse tipo de fit aqui tem que ser feito. Eu estou assumindo, esperando que há uma dependência ali de potência com a desordem. Aí eu faço o fit fazendo um cálculo log de x, cálculo log de y, aí isso lineariza a curva fica uma reta, aí eu calculo a inclinação da reta pelo polyfit. Então esse comando polyfit ele faz, aqui está o eixo x, já linearizado, aqui está o eixo y, né, ó, tá vendo a curvinha como for? E aqui está o 1, que é uma coisa linear, né? Entendeu? Aí ele devolve dois coeficientes, isso aqui é um vetor, com dois coeficientes. O primeiro coeficiente é o b, que é a inclinação, e o outro coeficiente é o A, que é o parâmetro que multiplica aqui, entendeu? E olha como é que fica bonita a curva. Tá vendo aí? E olha que eu fiz para 300 mil, tá vendo? Né? Ó, veja aqui que eu regulo o tipo de. Ó, aqui é o plot para os dados, as desordens e respectivo complemento de localização calculado. E aqui é o plot do fit, a desordem versus a função de fit, que foi calculada logo acima quando a gente encontrou através da regressão A e B. Né? Entendeu? Acho que na minha anotação aqui eu fiz uma bobagemzinha aqui. Eu coloquei um C aqui, pronto. Foi quando eu fui escrever aqui de novo, eu coloquei um C, não é, né? É A, né? Tá bom? No caso aqui é log de A. Tá? É isso? É isso mesmo. Log de A. Beleza, gente? Só para ficar claro, né? Então, isso, viu? Então, essa é uma maneira, ó, você vê, rapidamente eu diagonalizei. Observe que eu diagonalizei 300 mil, não foi uma vez, não. Foram 30 vezes, né? Observe que para cada desordem, eu fiz uma diagonalização. E tem 30 desordens aqui, tá vendo? Tem 30 desordens. Se você quiser botar menos um pouquinho, bote 10, vai ficar bem mais rápido. Né? Aí fica bem mais rápido. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vai ficar 3 vezes mais rápido, né? Tá vendo? Diminuir aqui, né? Posso também diminuir esse número aqui. Posso botar 5 só. Tá? Posso botar 5. Vou botar aqui. Então eu botei, ó, diminuir. Ele vai procurar só 5. Ele vai procurar 5 estados. Então ele vai fazer uma média por 5 estados só. E botei um desordem 10. Aí vai ficar bem mais rápido. Mas esse programa ele está diagonalizando um número considerável de matrizes, né? Assim, mesmo esses 10, são 10, bem poucos pontos, né? São 10 matrizes com tamanho de 300 mil, é um negócio muito grande, né? Entendeu? Então tá aí os pontos e a curva fit, né? Você veja que essa coisa de ponto ou linha a gente escolhe aqui, ó. Tá vendo? PL log, ó. Né? Essa coisinha aqui, esse aí, ó. E aqui esse B. Beleza?
Mas é isso, gente. Então, espero aí que tenha dado certo, que vocês tenham entendido e fique claro aí para vocês, tá bom? Obrigado aí pela atenção. Valeu, galera.